A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje nós vamos começar aqui uma série de estudo bíblico sobre oração, tá bom? A partir do Pai Nosso. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu peço ao Senhor graça para estar postando, para estar dando sequência até o final. Já aproveito e peço para você que ore por nós, para que a gente consiga chegar no final dessa série. E vamos tratar sobre a oração do Pai Nosso, tá bom? Você que gosta de oração, tenho certeza que vai se beneficiar muito. Você que precisa aprender a orar, que precisa se dedicar mais na oração, também vai tirar bastante proveito dessa série de estudos, tá bom? Então, vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 5 em diante. Tá bom? A gente vai por partes, tá? Porque a oração do Pai Nosso e o próprio tema oração na Bíblia é muito profundo, vai muito longe, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirem. Glória a Deus. Bom, Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos a orar, respondendo para eles o que eles mesmos pediram. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 1, nós vemos que os discípulos é que pedem ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então o Senhor Jesus vai ensinar eles a orar, tá bom? Aqui em Mateus você não vê isso, porque os evangelhos se completam, né? Cada escritor trouxe uma visão diferente daquilo que ele viu, presenciou, escutou, pesquisou, enfim. Mas nós sabemos que os discípulos pediram para o Senhor Jesus ensinar a orar. E a oração do Pai Nosso, aqui no Evangelho de Mateus, começa no versículo 9 do capítulo 6. Porém, antes de ensinar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, Jesus ele faz algumas considerações. Tá? Ele faz algumas considerações que são, na verdade, três comportamentos muito comuns na oração que Deus não se agrada, ou seja, que nós devemos evitar. Então, nós temos aqui do versículo 5 até o versículo 8, três comportamentos. Então, Jesus ele faz uma introdução antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Né? Ele fala assim: quando orares, ou seja, ele vai tratar do comportamento quando você estiver em oração. E a primeira coisa que ele ensina é que você não pode ser hipócrita. Tá? Ou seja, hipocrisia significa o ator, né? Aquele que está atuando, está fingindo ser alguma coisa. E não tem como ser hipócrita com Deus. No Salmo 139, o salmista diz que, ó Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces todos os meus passos, de longe entende o meu pensamento. Então não tem como você querer ser hipócrita ou fingir alguma coisa na presença de Deus. E Jesus ele está falando de hipocrisia diante dos homens. Ele está dizendo como os hipócritas que não gostam, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, das ruas. Por exemplo, a sinagoga, quando todo mundo vai orar, os judeus eles colocam o rosto no chão, eles colocam a face no chão, de maneira que está todo mundo ajoelhado. E Jesus está dizendo que esses hipócritas eles gostam de orar em pé. Ou seja, você entra na sinagoga, está todo mundo com a cabeça baixa, então não dá para você saber quem é quem. Está todo mundo com túnica, com sandália e com a cabeça baixa. Aí não dá para você saber quem. Será que tem algum amigo seu ali orando, algum parente seu? Não dá, está todo mundo com a cabeça no chão. Mas os hipócritas, eles oram em pé, ou seja, para você ver que ele está orando. Ou seja, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido
como homem de oração ou como mulher de oração. E Jesus condena isso. Jesus diz que Deus não se agrada disso e que Deus não recebe essa oração. Como que eu sei que Deus não recebe essa oração? Porque Jesus está dizendo, na verdade vos digo, que eles já receberam o seu galardão. Que galardão? O reconhecimento dos homens. Então, se você ora para ter reconhecimento dos homens, se você ora para o seu pastor ver que você é um obreiro de oração, se você ora e fica postando no Facebook para todo mundo saber que você é de oração, então a sua oração não vai ter respaldo, não vai ter resposta, não vai dar em nada, porque você já recebeu o que você deveria, o seu galardão, né, a sua recompensa. Galardão é recompensa. Então você já foi recompensado por essa oração. Então não seja hipócrita. E isso vale para qualquer tipo de hipocrisia, porque não dá para ficar fingindo diante de Deus. Por exemplo, você tem um pecado, não dá para você orar fingindo que não tem pecado, né? Como se não tivesse, nem toca nesse assunto. Ah, esse assunto aqui eu não vou tratar não, porque esse assunto aqui é muito constrangedor, é muito chato, é muito não sei o quê, eu não vou tratar disso. Não dá, não tem como. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, principalmente se você fez coisa errada, se você falou uma mentira, se você ofendeu alguém, se você magoou alguém, se você... Ou seja, é disso que você tem que tratar com Deus, não dá para passar por cima, entendeu? Não dá para... Não seja hipócrita. Essa é a primeira recomendação que Jesus faz para os discípulos, antes mesmo de ensinar a orar, antes mesmo de dar o modelo de oração. Então ele diz que na oração nós temos que ser sinceros e verdadeiros, né? O contrário da hipocrisia. Entendeu? Os hipócritas, eles querem, eu estou subindo no monte, aí tira a foto lá no monte, posta no Instagram, posta em tudo quanto é lugar, e fala, estou orando aqui, quem quer receber oração, comenta aí. Né? Não é que ele está preocupado em orar por você, é que ele quer que a postagem dele tenha muita curtida, muitos comentários, ou seja, isso é vaidade, isso é hipocrisia. E Jesus está dizendo, a primeira recomendação de Jesus, não seja hipócrita. Tá? A segunda recomendação que ele vai dizer no verso 6, tu quando orares, novamente o comportamento, momentos da oração, mas tu quando orares, entra no teu quarto ou aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Tem uma tradução que fala, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então você ora em secreto e você é recompensado em público. Tá bom? É muito fácil você pegar um pastor ou um pregador ou qualquer pessoa e ficar apontando, olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha a família dele, olha as roupas que ele usa, olha o sapato dele. É muito fácil. Você não está vendo a vida de oração que ele leva, a intimidade que ele tem com Deus. E Jesus está ensinando o que aqui? Ele está ensinando que a oração tem que ser secreta. A oração tem que ser em secreto, para você ser recompensado publicamente. Ou seja, as pessoas não vão ver publicamente você orando, mas elas vão ver publicamente Deus te respondendo. As pessoas não vão ver publicamente você chorando, se humilhando na presença do Senhor. Elas não vão ver nada disso, mas publicamente elas vão ver Deus te dando vitória, Deus te abençoando, Deus te recompensando. Então é isso que Jesus está ensinando. Agora, que nem muitos por aí, que nem um certo cidadão por aí que veste uma roupa ridícula para dizer que está se humilhando e tal. Irmão, isso é hipocrisia, pelo amor de Deus. Humilhação tem que ser para Deus e não ficar mostrando para os outros que você está se humilhando. Então Jesus já está dando um ensinamento da oração aqui fortíssimo, começando pelo nosso comportamento, a forma de se portar no momento da oração. É claro que ele está dizendo aqui, ele está falando da nossa oração, da intimidade com Deus. Tá? Ou seja, quando ele ensina que é para orar num quarto fechado, ele não está anulando aquela oração que você faz na igreja com todo mundo junto. Por que não? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é um corpo só, entendeu? Então, na igreja é uma oração só, é uma só voz, é todo mundo no mesmo espírito, no mesmo propósito, ou pelo menos deveria ser. Pelo menos, se não for, deveria ser, tá bom? Essa oração aqui é a sua oração habitual, né? O seu hábito da oração, entendeu? Então, tenha o hábito de falar com Deus secretamente. E, inclusive, tem muita gente que fica pensando que a oração no monte tem algum segredo, tem algum mistério, que se você for para o monte orar vai ter mais poder, vai ter mais... Não, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. É que no monte você está sozinho. E é isso que Jesus está dizendo. Entra no teu quarto, tranca a porta e fica sozinho. Então é isso que Jesus está dizendo. Se você acha que no monte é diferente, é porque você não consegue ficar sozinho em casa. No monte você consegue, e aí você percebe que no monte tem uma diferença. Mas não é por causa do local, mas é por causa do comportamento. Você está sozinho com Deus. Se você conseguir ficar sozinho com Deus em casa, então você não precisa orar no monte. Se você já é cristão há alguns anos e nunca subiu o monte e acha que deveria subir, fique em paz, você não precisa. Se você tem privacidade em casa, se você pode orar em casa, então você não precisa subir no monte, tá bom? Não há necessidade, porque o que Jesus está ensinando, que o importante é ficar sozinho com Deus, tá? E aqui vai outra questão, né? Vamos subir um monte para orar, aí sobe um monte de gente, sobe um grupo de 10, de 20, de 30, de 50 para orar no monte. E chega lá, ora 10 minutos e fica cantando louvor durante 1 hora. Isso, você acha que isso vai dar em alguma coisa? Isso não dá em nada. Então, qual a diferença de orar 10 minutos e cantar 1 hora de louvor no monte e na igreja? Nenhuma. Ué, se for para ficar cantando um monte de louvor lá em cima do monte, porque eu vejo aqui onde eu moro, o pessoal sobe um monte, já leva pandeiro, leva meia-lua, leva tambor, leva, leva um monte de coisa. O pessoal leva mais instrumento do que Bíblia. Ou seja, um monte é para cantar ou é para orar? Não faz sentido, entendeu? O monte deve ser o lugar da oração. É claro que eu mesmo não recomendo que você fique subindo o monte sozinho. Não é legal. Por segurança, vá no pequeno grupo, no mínimo 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, tá bom? Mas para chegar lá, para orar, tá? Tem até alguns irmãos que eu conheço, eu falo por experiência própria, que eu já subi monte com pessoas assim, que eles chegam lá no monte, aí eles oram meia hora. E para eles, meia hora já é muita oração. E aí, meia hora, eu estou só começando a orar. E aí, eles se levantam da oração e eu falo, mas já? Já? E aí, manda todo mundo levantar e eu falo, então tá bom, né? Vamos embora. Que vamos embora que nada. Aí faz um círculo e aí começa a clamar, começa a falar em línguas e daqui a pouco tá todo mundo entregando profecia. Monte é para orar, querido, não é para você ficar bancando o profeta, ficar. Não que eu esteja desmerecendo a profecia, mas a Bíblia já é a maior profecia. E eu acho que as coisas têm que ser feitas com propósito. Se o propósito é orar, então vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. E não começar a misturar um monte de coisa, daqui a pouco começa a profetizar, daqui a pouco começa a rodar, daqui a pouco começa a pular, daqui a pouco vai, puxa o hino aí, vamos cantar e tal. Para, né, irmão? Pelo amor de Deus. Oração é oração. Jesus está falando que você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ficar sozinho com Deus no seu aposento. Glória a Deus. Até porque hoje em dia na igreja não temos muito tempo para orar na igreja. Né? Infelizmente, o tempo do culto é muito pequeno. Para quem sabe o que é oração, oração é muito tempo, oração é de 1 hora para lá. Para quem sabe o que é oração, sabe que na igreja você não tem esse tempo. Né? Em algumas poucas igrejas que eu conheço, o pastor ainda fala, vamos chegar 1 hora mais cedo para orar. Então, quem quiser orar, chega 1 hora mais cedo. Mas na grande maioria não tem isso. O culto começa 7h30, termina 9 horas ou 9h30, e não tem nem meia hora de oração nesse culto. Então, se você só ora na igreja, você está perdendo aí muitas bênçãos, você está deixando muitas bênçãos retidas. Você tem que ter o seu momento de oração sozinho com Deus. Tá bom? Mesmo que você não peça nada nessa oração, o Senhor está dizendo aqui: Deus te vê em secreto e te recompensará. Porque a oração sempre traz uma resposta. Ainda que você peça uma coisa, e Deus não te dê exatamente aquilo que você está pedindo, Deus ele vai te dar alguma coisa, ele vai providenciar alguma coisa que ele sabe que você precisa, embora nem você saiba que você precisa daquilo, porque a oração sempre traz resposta, a oração sempre dá resultado, mas tem que orar sozinho, você tem que ter o hábito de orar sozinho. Minha casa é cheia de criança, é a maior bagunça, é isso, aquilo, outro. Irmão, então ora na madrugada. É para isso que inventamos a oração na madrugada, é para isso que nós falamos de oração na madrugada. Justamente para quando você não tem essa privacidade, então deixa todo mundo dormir e enquanto todo mundo dorme, você fala com Deus. Você tem ali na madrugada total privacidade para falar com Deus, tá bom? E o terceiro e último comportamento na oração, que Deus não recebe, que Jesus que Jesus não gosta, não se agrada, ele está dizendo para não fazer, é no verso 7. Ele está dizendo, orando
não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Né? Não os assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de pedir. Então, o terceiro comportamento, né? O primeiro, não seja hipócrita, não para com todo fingimento, na presença de Deus você tem que jogo aberto. O segundo, quando orar, dê preferência, tenha privacidade, tem que ter privacidade na oração. E o terceiro, ele está dizendo para não usar de vãs repetições. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha um presbítero na igreja, que aí o pastor orava um pouquinho no microfone, depois passava para outro irmão orar, e quando passava para ele orar no microfone, a oração dele era só assim: meu Deus, meu Pai, ah, Senhor, meu Deus, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, meu Deus. Irmão, Jesus está dizendo na sua palavra, né? Não useis de vãs repetições. Eu não estou dizendo que ficar repetindo o nome de Deus ou chamando Jesus toda hora, isso é vão. Eu estou dizendo que a oração tem que ter diálogo. A oração é conversa, é falar com Deus. Tem que ter um diálogo. O que você está conversando? Já pensou você vai conversar comigo e eu fico só só assim, meu Deus, meu pai, repetindo a mesma coisa? Não dá para conversar com uma pessoa que só fala a mesma coisa, que fica repetindo a mesma coisa. Não dá para conversar. Então, Jesus está dizendo, não useis de vãs repetições, ou seja, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, você tem que desabafar com Deus. Tá bom? Então, se não tiver esse diálogo, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa conversar. Tá? E é claro, existem níveis de oração e etc. Por exemplo, Deus interpreta lágrimas, Deus interpreta gemidos, né? O Espírito Santo interpreta, mas numa oração consciente, você está começando a oração, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter conteúdo a sua oração, tá bom? E aqui vai um pequeno segredo, né, de experiência própria. Muitas das vezes, né, isso quem gosta de orar sabe disso, que isso é verdade. Muitas das vezes nós temos que orar para poder orar. Como assim? Muitas das vezes a luta, a batalha espiritual está tão grande que você dobra o joelho e você não consegue orar. Trava tudo, você não consegue, você tenta entrar num diálogo, numa conversa com Deus e não sai, não vai, e você percebe que aquilo está sendo inútil. Então o que você faz? Você começa a orar a Deus para orar. Senhor, me ajuda a orar. Senhor, me dá força para orar. Espírito Santo de Deus, me ajuda a orar, ilumina minha mente. Eu preciso orar, eu preciso entrar. Então você está orando para poder orar, tá bom? Isso muitas das vezes acontece e eu espero em Deus que você chegue nesse nível, tenha essa experiência e avance, e passe e se aprofunde cada vez mais na intimidade com o Senhor. Amém? Bom, então por hoje, nessa primeira parte, a gente tratou apenas de alguns versículos aqui. No próximo vídeo a gente vai aprofundar mais, a gente vai passar para os próximos aqui, o verso 9 em diante, que é o modelo da oração, que é o Pai Nosso, tá bom? Você gostou dessa primeira parte? Quer que a gente continue com essa série de estudos bíblicos? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, tá bom? Você tem algo a acrescentar desse texto? Então, comenta aqui embaixo e compartilha com a gente, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.